ponto de ônibus foi realocado antes mesmo do outro estar pronto. A gente já vem acompanhando essa situação e vamos voltar ao vivo com o Neto Mota, que tem os detalhes pra gente do local mais uma vez. Como é que tá a situação por aí, Neto? Olha, o novo ponto de paradas dos ônibus do sistema coletivo aqui de Maceió, na Avenida Comendador Gustavo Paiva, completou hoje 4 dias e os passageiros continuam enfrentando alguns problemas, principalmente estruturais. Alguns deles foram minimizados, como a questão da calçada, que diante da colocação da estrutura do ponto havia ficado com muitos buracos, muita areia, muitas pedras, mas agora houve uma tentativa de nivelamento porque cimento foi colocado aqui. Mesmo assim, ainda está difícil, principalmente para quem precisa de boas condições de acessibilidade, como os cadeirantes, por exemplo, que estão iguais a muitos maceioenses se dirigindo ao trabalho nesse momento. Choveu aqui em algumas regiões de Maceió também pela manhã e a chuva acabou sujando a água acabou atingindo algumas partes do banco e a coberta em pontos específicos também apresenta uns vazamentos, uns buracos. O que preocupa o passageiro é a fiação exposta aqui, ó. E alguns deles até chegaram a relatar que mesmo com as 2 lâmpadas que foram colocadas aqui no novo ponto, essa região ainda é muito escura, diferentemente do ponto que ficava a 400 metros adiante, lá em frente a um empresarial. A plataforma específica que os cadeirantes precisavam, que inclusive contava com uma rampa, está fazendo muita falta aqui nesse ponto. Falta inclusive para o Sérgio, um telespectador nosso, que fez questão de filmar a tentativa dele de entrar no ônibus e a gente vai acompanhar agora. Cadeirante, tem acesso nenhum. Absurdo. Ajudar ela aqui. Eita. Essa é a situação que os homens fazem com a gente, né? Deixar tá lá na Norfond e tem um acesso tudinho pra colocar aqui, né? Absurdo, né? Tiraram o ponto de lá. Não tem como passar, ó, tá vendo? Já tá por aqui a senhorinha. Porque aqui, ó, o ônibus aqui, ó. No ponto absurdo, seu JHC, reveja isso aí, superintendente, reveja aí esse absurdo que o senhor fez aí, ter tirado um ponto lá da Norcom, trabalhadores aqui, ó. Agora a senhorinha aqui, ó, cadeirante, não tem como chegar até a Norcom, além da poeira, ó, tudo ali, ó, não tem como passar, não tem tá no sinal aqui, ó, mas ninguém dá acesso, porque o pessoal vão trabalhar, muita poeira. Jogar aqui na imprensa aqui que aqui chega. A sensibilidade do motorista ali para parar ali, para a senhorinha. O jogo já está ajudando ali. Porque o Sérgio, na verdade, foi o telespectador do Balanço Geral que gravou o exato momento que uma senhora tentava entrar dentro de um dos ônibus coletivos da capital. E como a gente falava das condições de acessibilidade, agora há pouco, assim que a nossa equipe chegou aqui para tentar averiguar quais as condições o maceiense encontrou no ponto, a gente também encontrou o Eduardo, que é atendido pela pestalose, precisava se dirigir ao trabalho e teve sérios problemas também na tentativa de entrar num ônibus diante da calçada do novo ponto. Vamos acompanhar também. Eduardo, quais são as condições de falta de acessibilidade que você encontra hoje nas linhas que você precisa para o trabalho? Rapaz, visuais, físicos, tem que ir pela pista, pô. E olha as condições das calçadas, não tem condição nenhuma. Então vocês têm que rever esse ponto, para lá de novo. Então, porque não tem condições nenhuma, para deficiências auditivos, visuais, não está tendo condições. Se não está tendo condições para esses 2 tipos de patologia, imagine para as outras que estão vindo aí. Não tem condições pra gente. E nem sempre vocês andam com um acompanhante, né? Às vezes vocês andam só. Hoje o acompanhante fez a diferença na hora de descer aqui. Mas quando a gente tá sozinho, a gente tem que ir pela pista, pô. É pela pista até lá. E aí? Eu malho na academia que tem lá no Iguatemi, então também, pra mim, mesmo usando o farol, mas quando eu venho pra cá, fica complicado. A distância é muito enorme. A SMTT disse que está trabalhando da acessibilidade desse novo ponto aqui. Mas não adianta não, é curva. É curva, se vocês observarem para lá, é uma curva fechada.
É numa curva fechando. Não pode, tem que ser na reta lá, onde estava. Entendeu? Já é errado na curva. Fora que vocês também sofrem com as condições estruturais dos próprios ônibus, né? Isso. Esse ônibus mesmo agora, ontem não parou para mim, hoje parou. E assim vai. Assim como nos primeiros dias, a Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito de Maceió, a SMTT, enviou para os pontos agentes que ficam dando as orientações tanto para os passageiros quanto aos motoristas de ônibus que não podem mais parar no ponto que ficava ali entre a Norcom e o Maceió Shopping, mas mesmo assim alguns veículos ainda registram parada lá e deixam de parar aqui. A gente também acompanhou quando o Eduardo, o cadeirante que a gente acabou de mostrar, se dirigiu até um desses agentes para fazer as reclamações. Vamos acompanhar. Não adiantava tirar de lá sem fazer as calçadas. Você não podia tirar de lá. Não podia, porque visual. Caso lá não tem, lá já não tem. E lá ele já está acostumado. A gente, calçada aqui, é assim, pô. De lá até aqui. O caso é rever e colocar o ponto lá de novo. A equipe está estudando, certo? Vamos avaliar, está sendo feito melhorias por aqui. Observasse que é meia curva. Observa isso. É uma reta, na verdade, né? Não é reta. Infelizmente não é reta. É uma curva. O ponto está instalado na curva. Ainda diante de todo esse cenário, a Avenida Comendador Gustavo Paiva, aqui no bairro de Mangabeiras, vai contar com a interdição a partir das 10 horas da noite. Eu estou aqui ao lado do Daniel Fontes, que é supervisor técnico de transportes e vai nos falar. Daniel, bom dia. Como é que vai funcionar essa interdição já a partir de hoje? Bom dia a todos. Essa interdição ela faz parte do projeto Renasce Salgadinho, e será feito um bloqueio total da via aqui, numa área que compreende aqui da Universal até a Sococo, as pessoas que precisem utilizar essa via das 22 horas às 5 da manhã, elas precisarão fazer um contorno nas proximidades do posto Extra, na rua Luiz Francisco Cedrim. Será implantado um contrafluxo na Avenida Dona Constância, que comportará esse fluxo de veículos, e esse contrafluxo irá até o conjunto Climério Sarmento. Certo? Os veículos farão o contorno por trás do conjunto Climério Sarmento e posteriormente retornarão aqui a nossa via principal, Gustavo Paiva. Até quando essa interdição vai estar acontecendo por aqui? A previsão é que as obras se encerrem no final de abril, então em média 30 dias. Daniel, muito obrigado pelas informações. Voltando às questões estruturais do ponto, temos aqui duas cobertas, mesmo assim o sol continua atingindo aqui o ponto e os passageiros tiveram aqui, que se dirigir para pontos comerciais que ficam e dão um suporte de uma sombra maior. Para encerrar o nosso Vivo, Bruno Protásio, está difícil sentar aqui no ponto para esperar o ônibus, porque olha só, depois da chuva a lama acabou atingindo até os bancos. Volto para você. Fica muito claro, né, Neto, pelo que a gente está observando, pela fala, já é o quarto dia, como você mesmo disse, e que o que foi pensado pela SMTT foi apenas a questão do trânsito. Mais uma vez a gente reforça, nada contra a mudança, mas você precisa respeitar etapas. E não foi pensado na população, nas condições do ponto, nas condições da calçada para a acessibilidade, como a gente mostrou agora para os cadeirantes. A dificuldade é imensa no local, para quem espera no ponto. É o famoso trocar o pneu com o carro em movimento. E aí você vai indo e é lógico que você vai ter diversos problemas. A pergunta é, precisava? Você tinha um ponto estruturado no local. O estudo foi feito dizendo que aqui fica melhor para o trânsito. Ok, mas você não pode pensar somente no trânsito. Você tem toda uma parte estrutural que é necessária, de acessibilidade, como a gente está mostrando na imagem a partir de agora também, a dificuldade que é. O ônibus tem que parar um pouco à frente. Aqui ele não está em frente ao ponto, porque não tem como o cadeirante desembarcar, porque não tem uma área nivelada. Lá você já tinha isso. Antes, você precisa pensar na condição que você vai ofertar para esse passageiro, porque senão é problema atrás de problema, como a gente está mostrando, e infelizmente quem sofre é a população. Vamos seguir acompanhando, porque do jeito que está, pelas condições que o Neto acabou de mostrar lá para a gente, os problemas vão continuar ainda por um bom tempo.